E aí galera, Porão do Rato aqui. Só vim explicar o que aconteceu. O porquê desse vídeo vai estar narrado. Seguinte, eu tive um problema, basicamente o burrão aqui esqueceu de botar o seu microfone no vídeo e o vídeo ficou sem som. Porém, eu digo a vocês que eu vou dar uma narrada, vou tentar explicar o que aconteceu e eu vou tentar dar a melhor experiência possível. Obrigado e vamos lá. Então, bem-vindo à minha primeira vez jogando Pokémon Fire. Mentira, porque não é a primeira vez. E seguinte, só para dar um contexto, eu vou zerar o jogo. É isso aí, é o contexto, o melhor contexto que eu posso dar. Mas seguinte, como eu já disse no começo do vídeo, o áudio ficou bugado e eu vou ter que narrar tudo. E eu só não irei narrar o que os personagens falam, pois, não acho necessário. Mas no próximo vídeo já estarei fazendo isso. Só pra explicar, nesse início eu escolhi o meu nome, só dei uma zoadinha e coloquei o nome de Rato, né? Por mais que eu ainda não tenha chegado nessa parte. E eu vou dar mais algumas dicas do que eu quero fazer. Primeiramente, eu vou capturar os 3 lendários, são a minha prioridade, no caso, as 3 armas de campo, que é Articuno, Zapdos e o meu mano, esqueci o nome, Almotris, pode parar. Então, como eu já disse, eu tava escolhendo o meu nome nessa parte, o nome Ratão, o rato no caso. E foi. Enfim, eu vou deixar vocês darem uma analisada e eu vou parar de falar. Nessa parte eu já tinha encontrado o professor Carvalho e esse velho não parava de falar um segundo e acho que me arrependo de ter usado o Fast-Forward muito. Eu usei algumas vezes, quando ele realmente não parava de falar, que o velho broxa maldito. Mas enfim. O babaca, que é o nome que eu escolhi pro meu rival, que eu fiz uma piada que ratos, no caso gato é inimigo de rato, então eu ia colocar o nome dele de gato, só que eu falei, mas não é rato, ele é um babaca. Aí eu coloquei o nome dele assim, só pra dar uma explicada. E eu quero que vocês tentem adivinhar qual Pokémon eu escolhi, talvez um dragão aí, que com certeza é um dragão, Mas enfim, eu vou deixar de novo vocês olharem o Pokémon que eu escolhi. Bulbasauro? Será que eu escolhi o Bulbasauro? Deixe-me ver. Obviamente não, porque eu não curto essa bosta de sapo drogado, não. O Charmander, que é o do Fire Red, Eu julgo quem, no caso, não escolhe o Pokémon inicial do jogo, só que obviamente não, mano, eu gosto de lagartixa. Obviamente eu escolhi o Charmander, mano, que puta que pariu, quem escolhe tartaruga vai se fuder, mano.
Não julgando, é claro, quem escolhe, mas eu prefiro muito mais a lendário Charmanderzão. Eu decidi colocar o nome dele. Bom, eu ia colocar o nome de Lagartixa, só que eu decidi colocar como... no caso, Perereca, como eu ia colocar aí. Só que é uma tristeza que basicamente eu decidi só não fazer isso porque eu sou analfabeta. Então eu decidi colocar Pepeca. E agora nós vamos ter a batalha contra o rival, que novamente eu vou deixar vocês averiguarem por si sós. What's a girl to do? Lying on my bed, staring into the blue. Unrequited, terrifying. Love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. I'm telling you today that when I talk to you, won't you better try to and shoot right out through my heart. And I sound like you're known, but don't you feel it to confess I loved you from the start. Confess I loved you, just thinking of you. You know I've loved you from the start. Então, depois de derrotar o meu rival, né? Falando novamente, eu decidi agilizar um pouco o vídeo para ele não ficar tão longo. E eu decidi, né, que eu iria dar uma farmada, no caso. Que foi bom, foi bem bom. Fiquei bem forte no início. Eu dei uma falatória com vocês, etc, etc. Dando contexto do que eu tava falando aí, merda como sempre. Só que eu tava falando que eu vou dar uma farmada, que eu ia deixar no 2x o vídeo. Só que eu vou deixar o vídeo inteiro no 2x, porque eu sou muito ansioso e eu tenho preguiça, né? Enfim, de falar 40 minutos inteiros, que agora são só 17, porque eu deixei o vídeo no 2x. Mas enfim, como vocês veem, né, eu farmei bastante com o meu Charmanderzinho, minha grande Pepeca. E foi isso. Até eu conseguir pegar level 12, que é o que eu queria. Eu iria pegar level 12 para chegar poderoso no primeiro ginásio. Enfim, nessa parte eu decidi pegar eu fui logo pra pegar a missão, que era entregar o pacote pro professor Carvalho. O que não foi difícil porra nenhuma. A primeira missão do jogo, né? Vamos concordar. O início do jogo é sempre bem fácil, bem legal. E é isso aí, né? Depois de eu ter entregado a Pokébola a Pokébola personalizada, eu ganhei minha Pokédex. E dica, eu não vou usar ela em nenhum momento do jogo. E eu não vou nem tentar capturar todos os Pokémons. Como eu disse, meu objetivo é zerar o Pokémon Fire Red e não completar 100% do jogo. E eu sou preguiçoso? Sim, com certeza, muito.
Mas fazer o que, né? É a vida. E nessa parte eu tava indo embora da cidade. Eu sou burro. E eu esqueci de, no caso, lutar contra o rival. Que é a parte... Assim, eu acredito que no início seja a parte mais importante. Caso as lutas com o rival pra mim sempre são bem legais. Eu gosto sempre de fazer todas elas. Eu sempre fiz quando eu jogava antigamente, quando eu zerava. E era bem legal. Nessa parte eu tava aí vendo o velho me ensinando a capturar Pokémon. Todo jogo tem um desse e eu sempre ignoro. Enfim, aí nessa parte que eu lembrei da luta com o rival e eu comecei a voltar tudo. E também porque eu ia conseguir algo bem da hora, que eu já dei muito spoiler, eu vou deixar vocês verem por si só. E sim, galera, isso mesmo. Decidi que o primeiro Pokémon, tirando o meu Charmander, seria Mankey, que inclusive o nome dele é bem legal, porque foi dela, na verdade, né, mano? Hoje em dia, se eu errar o gênero, eu sou cancelado. Droga. Eu decidi colocar o nome de Evo, que é uma referência a Evolution Warrior, que é o meu amigo, que ele também tem um canal no YouTube, porém ele ainda não posta vídeos, então nem adianta colocar na descrição. Mas quando ele começar a gravar, com certeza eu vou colocar. Ele é um cara bem gente boa, bem legal, e que vocês com certeza vão gostar muito dos vídeos dele. E resumo, nessa parte eu só tava upando a Mankey mesmo, no caso o Evo, e... é assim dó mesmo, né? Nessa parte eu demorei um pouco mais pra upar, só que foi bem legalzinho upar a Mankey. No final, pra mim, é o melhor Pokémon tipo lutador desse jogo, e nada vai me dizer ao contrário. E mais que venha, sei lá, alguma pessoa no comentário que eu acho difícil, né, mano? Primeiro vídeo é sempre um bagulho que nunca vai ter muita view. Mas sempre vai ter o cara, o chatão, que vai dizer: não, mas esse Pokémon com esses IV, com essa natureza, não sei o que, eu não quero saber, mano. Eu tô jogando pra me divertir, foda-se. É como eu digo, mano. Eu jogo jogos pra me divertir na maioria das vezes. Claro que a minha diversão é ser tryharder, porém eu não sou tryharder ao ponto de ficar meia hora capturando 300 monkeys só porque não veio com a natureza certa. Só porque não veio com a Adamante. Eu capturei, não vi a Nature e só fui indo aí. Nessa parte eu tava indo com a luta com o rival. E novamente irei deixar vocês verem o que aconteceu. E sim, de novo, o rival foi mais uma vez brutalmente humilhado por mim. O que tu admitir que me diverti, ganhei bastante XP novamente. Eu levei meus Pokémon para curar e segui viagem à grande florestinha de... Eu esqueci o nome, eu não sei se é rota ou floresta, eu esqueci mesmo. Vamos ver. É o Bosque de Viridian, cujo eu esqueci o nome. Eu sou burro e eu não sou tão viciado em Pokémon, só sei o básico. E
nessa parte aí eu só passei grindando tudo sem lutar com ninguém. Mas agora iremos lutar contra o primeiro de ginásio. E uma curiosidade de Pokémon é que o rival sempre vai estar um passo na nossa frente. Pelo menos nesse jogo vai estar. E agora vamos lá para nossa primeira luta de ginásio. Sim, eu nem cansei o meu Monkey com isso. E no caso, o meu Charmanderzinho derrotou todos. E eu tenho algo triste a dizer, porém algo relativamente feliz. Que infelizmente chegamos ao fim do nosso vídeo. Obrigado para quem viu até aqui e até a próxima. E na próxima não vai ter narração e eu não vou ter que improvisar, porque eu espero não ser burro. E muito obrigado, valeu, falou e se inscreve no canal. Então, eu tô aqui de volta um pouco mais tarde pra dar uma explicada o porquê eu tava tão travado nesse vídeo. É uma tristeza. Enfim, eu não tava sabendo muito o que falar, puxar assunto, e eu sinto muito. Mas no próximo vídeo eu vou tentar ser melhor, eu prometo. Por favor, não me executem, por favor. Por favor. Obrigado para quem assistiu até o final, esse lixo digital novamente. E agora definitivamente, adeus.